D&D 5e 2024. Novos talentos, antecedentes e espécies. Regras do D&D 5e. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Regras do D&D 5e, e o assunto desse episódio são os novos talentos, antecedentes e espécies do livro do jogador do D&D 2024. Reforçando que se trata de uma transcrição do vídeo publicado pela Wizards of the Coast dentro do canal do Dungeons & Dragons do YouTube. E antes de eu começar a leitura, eu vou apresentar 5 pontos de resumo. O primeiro é o processo de criação de personagem. Os jogadores agora primeiro escolhem a classe de seu personagem e em seguida desenvolvem o histórico focando no que seu personagem fez antes de se tornar um aventureiro, incluindo o antecedente e a espécie. Ou seja, eles organizaram a construção de personagem, a criação de personagem, da forma que os jogadores fazem e não da forma que o livro antes sugeria. Então eles acabaram arrumando isso. Número 2, papel expandido dos antecedentes, que são os backgrounds. Os antecedentes agora têm mais importância, afetando os ajustes de pontuação de habilidade e concedendo proezas no primeiro nível. Proeza ficou como sendo a tradução de feats, que são os talentos. Isso permite uma maior personalização do personagem ao longo do jogo. E esse ponto aqui dos antecedentes, essas pontuações de habilidade, é um ponto-chave na mudança dessa nova versão. Número 3. Talentos e flexibilidade. Os talentos são categorizados e personagens de primeiro nível recebem um talento de origem, baseado em seu antecedente. O novo sistema permite flexibilidade nos ajustes de pontuação de habilidade, facilitando o alinhamento dos antecedentes com várias classes. Ponto 4. Novas e aprimoradas espécies. O livro do jogador de 2024 introduz novas espécies, que é o termo agora que substitui raças, como orcs, goliaths e Aasimar, e revisita as clássicas, aprimorando suas habilidades para melhor refletir seus temas de fantasia. Por fim, o quinto tópico de resumo é a integração com conteúdos antigos. O novo livro do jogador fornece regras para o uso de antecedentes e espécies de livros mais antigos, garantindo compatibilidade, enquanto estabelece as novas versões como as canônicas. Esse eu vou querer ver. Maravilha? Mas antes de eu começar a leitura do episódio, eu sei que eu já falei esse mais antes, mas eu falo mais antes agora a última vez. Temos links de afiliado da Amazon.com.br para você que quer comprar os 3 novos livros do D&D 2024. O link para esses 3 livros, de novo, link de afiliado, livro do jogador 2024, livro do mestre 2024 e livro do monstro 2024, todos eles em inglês e não vai ter tradução para o português, já podem ser comprados na pré-venda que está na Amazon. Link de afiliado é aquele link que você compra o seu produto, o seu livro, você não paga nada mais por isso, só que se você comprar no nosso link, você também ajuda o projeto, porque uma parte vem pra gente, beleza? Acesse o post desse episódio e dá uma olhadinha lá nesses links. Outro jabazinho é que a aventura A Maldição de Strahd Reloaded, com o mestre de aluguel Conrado, uma nova mesa está começando para personagens de nível 3. Mesas sextas-feiras à noite. Se você tiver interesse em saber mais sobre essa mesa, acesse o post desse episódio. Tem até um link para o grupo de WhatsApp para você poder conversar com o mestre e com outros jogadores interessados em jogar essa aventura com o mestre de aluguel Conrado, beleza? E também, se você tiver interesse em jogar a aventura Vecna Eve of Ruin, é a última aventura lançada, a aventura mais nova lançada no momento da gravação desse podcast do D&D, quinta edição, com o mestre Arboreal. O curioso dessa aventura é que os personagens começam no primeiro nível e vão até o 20º nível. Se você tiver interesse também em conversar com o mestre Arboreal, tem um link
de grupo de WhatsApp no post desse episódio. A mesa dele é para jogar sábados à noite, beleza? Então chega de enrolação e vamos pro episódio. Uma produção RPG Next. Então, quando você estiver criando o seu personagem agora, você escolherá primeiro sua classe, a escolha mais importante que você faz para o seu personagem. E depois você vai desenvolver a origem do seu personagem. Gostamos de pensar nisso como: você pode decidir, quero ser um lutador, ou quero ser um ladino, um clérigo ou um mago. Então você pensa, como eu cheguei até aqui? O que eu fiz antes de ser um membro dessa classe? O que eu sei sobre a infância do meu personagem? E é quando você começa a ponderar essas questões que você se volta para o capítulo de origens do personagem e, essencialmente, volta no tempo na história do seu personagem. Então, novamente, você começa com sua classe e depois reflete: qual era o antecedente do meu personagem? E o antecedente trata não apenas do que você fez antes de se tornar um aventureiro, mas também onde você fez isso. Você era um marinheiro? Um criminoso? Um acólito em um templo? Um sábio? Então, você continua voltando no tempo na origem do seu personagem até o seu nascimento. E é aí que você reflete sobre a espécie do seu personagem. Sua escolha de espécie e de antecedente juntas se combinam para lhe dar várias capacidades de jogo críticas que realmente ajudarão a desenvolver o seu personagem. Então, fico contente aqui com essa mudança, porque era mais ou menos assim que os jogadores faziam. Então eles estão adaptando as novas regras ao formato preferido dos jogadores. E se você fazia diferente disso aqui, deixe aí escrito nos comentários. Estou curioso para saber. Continuando. Agora, o antecedente tem muito mais peso para o seu personagem do que tinha nas regras de 2014. As pessoas que participaram do processo do Unearthed Arcana, que é aquele livro, aquele material que eles publicam para testar novas regras, puderam ver uma prévia disso, onde, além de dar proficiências como os antecedentes faziam anteriormente, os antecedentes agora também lhe dão uma proeza, ou seja, o talento, no primeiro nível. Eles também determinam os bônus de pontuação de habilidade para você ao criar o seu personagem. Olha que interessante, isso é muito legal. E esses bônus de pontuação de habilidade que realmente surgem de como o seu personagem passou seu tempo antes de embarcar nas aventuras selvagens. E essas duas coisas em particular, os ajustes de pontuação de habilidade que os antecedentes trazem, assim como o talento, significam que o seu antecedente terá um efeito no seu personagem durante toda a sua carreira. Isso não era necessariamente o caso nos antecedentes de 2014, exceto talvez pelas proficiências que você obteve e que ainda poderia aproveitar ao longo da sua carreira. Mas agora, há mais partes do seu personagem que são permanentemente afetadas pelo antecedente do seu personagem. Bom, sobre essa parte, eu fiquei bastante empolgado. Eles tiraram aqueles pontos de atributo, os pontos de habilidade, em força, destreza, constituição, que antes era vinculado à raça e que agora não tem mais a raça, é espécie, mas que agora é vinculado ao seu antecedente. E até faz sentido, porque se você teve um passado onde você foi um guerreiro, você acabou desenvolvendo a força, por exemplo. O seu passado, o seu treinamento te deixou mais forte, e não a sua espécie nasceu mais forte. É uma tentativa aqui, imagino eu, dos designers, de nivelar as espécies como sendo uma coisa menos importante, essa questão da genética, de como você nasceu ser menos importante, nesse caso dos atributos, e ter mais importância no que a pessoa faz, o que ela faz durante a vida dela. Então, se ela quer ser mais inteligente, ela vai ter um background, um antecedente, onde ela desenvolveu aquela inteligência, e não ela nasceu mais inteligente. É claro que é questionável se você pode nascer mais forte geneticamente ou não. Mas a ideia aqui não é discutir se você nasceu mais forte ou não, não é isso. O meu entendimento é de que o que você faz em vida vai ter um peso maior do que a sua genética.
Então aquele bônus que você vai receber, talvez você até teria um bônus na sua espécie, mas ela não é relevante o suficiente para você se tornar mais forte, por exemplo. Mas isso é o que eu estou imaginando aqui, tá? Não tenho acesso ao livro ainda. A gente tem que ver melhor. Se você nasceu Halfling, uma criatura pequenininha, ou se você nasceu Orc ou Goliath, que são espécies diferentes, como é que fica o atributo da força? Por exemplo, todo mundo vai ter força 10? Pelo que eu estou entendendo, sim. Ou todo mundo vai ter força 8, e aí você gasta os pontos para poder aumentar? Pelo que eu estou entendendo, sim. Então, tudo isso é questionável, mas até a gente ter o acesso ao material lançado oficial, não tem muito como eu discutir aqui nesse momento. Voltando para o texto. Agora, para apoiar o uso de talentos no primeiro nível, dividimos os talentos em categorias, porque não queremos que um personagem de primeiro nível seja mergulhado na parte mais difícil dos talentos. Queremos que você possa experimentar os talentos e que essa experiência seja curada, de modo que o talento que você obtém do seu antecedente seja uma seleção especial de talentos apropriados para um personagem iniciante. E esses talentos agora estão em uma categoria chamada talentos de origem, porque você as obtém como parte da origem do seu personagem. Agora, mesmo que estejam nessa categoria mais tarde, se você decidir se aprofundar nos talentos, você pode escolher outros talentos de origem para o seu personagem também. Mas, para começar, cada pessoa recebe apenas um talento de origem que é fornecida pelo seu antecedente, além das proficiências que seu antecedente proporciona, assim como os ajustes de pontuação de habilidade. Beleza, isso soa bastante interessante, é diferente do que a gente está acostumado na versão de 2014, e ouvir, ou pelo menos ler o que está escrito aqui, me deixa empolgado. Não sei você, mas eu fico empolgado com isso. Estou bastante ansioso para ver esse material quando sair. Continuando. Sobre esses ajustes de pontuação de habilidade, para mim, são realmente empolgantes por causa da flexibilidade que oferecemos. E essa é uma flexibilidade que vai além de qualquer coisa que pré-visualizamos no Unearthed Arcana. O que fazemos agora em cada antecedente é oferecer 3 opções de habilidades, e então você como jogador decide, por exemplo, vou colocar mais 2 em uma dessas 3, e você escolhe qual das 3. E vou colocar mais 1 em uma das outras 2. Ou, se você preferir, vou colocar mais 1 em todas as 3. Ou seja, você pode distribuir esses pontos da forma que você achar melhor. Se você decidir que o seu personagem, independente da classe, passou seus anos de formação servindo em um templo de alguma forma, você poderia escolher o antecedente Serviço Religioso. E ele dirá que as 3 habilidades que você tem a opção de ajustar são Inteligência, Sabedoria e Carisma. E você tem total liberdade para decidir qual dessas receberá o mais 2, qual receberá o mais 1, ou, se preferir, pode simplesmente dar mais 1 para todas as 3. Então tá aqui, o antecedente trazendo esse bônus nos seus atributos, ao invés das raças, como era na versão de 2014. Fizemos isso porque queríamos que os antecedentes se entrelaçassem com o maior número possível de classes apropriadas. Anteriormente, quando pré-visualizamos essa abordagem dos antecedentes de fornecer ajustes de pontuação de habilidade, ou também conhecido como atributos, um dos problemas da versão de teste foi que ela meio que fixava os antecedentes em classes específicas. Imagino, né? De repente o cara vai pegar só um antecedente para mago e só outro antecedente para guerreiro, né? E não queríamos prosseguir com isso porque, de certa forma, estava recriando exatamente o problema do qual estávamos tentando nos afastar nas espécies de 2014. Porque em 2014, esses ajustes de pontuação de habilidade existiam dentro das espécies jogáveis. E uma das razões pelas quais os movemos para fora de lá é que não gostávamos de como isso levava certas espécies a serem combinadas com certas classes. É igual você fazer meio orc guerreiro, aproveita a força. Era mais difícil de você ver gnomo guerreiro, halfling guerreiro, por exemplo. Queríamos que as pessoas se sentissem mais livres para misturar e combinar. E aqui, em vez de recriar a mesma restrição, agora temos uma pequena restrição, mas você tem uma enorme quantidade de flexibilidade dentro dela, porque você tem 3 das 6 habilidades do jogo para brincar.
independentemente do antecedente que escolher. E realmente o que muda de um antecedente para o outro é quais 3 habilidades são. E garantimos que houvesse uma ampla gama de opções de construção de personagens nos diferentes antecedentes para apoiar muitas construções de personagens diferentes. Como, por exemplo, se eu pular para frente no capítulo O Guia, lá tem as 3 habilidades: Destreza, Constituição e Sabedoria. Essa combinação significa que o guia é, na verdade, um antecedente feliz para várias classes diferentes, especialmente porque todos gostam de ter Constituição. E realmente, qualquer antecedente que tenha Constituição, como uma das 3 habilidades, funcionará com praticamente qualquer classe. Isso era algo que estava muito em nossas mentes enquanto criávamos esses trios de habilidades em cada um dos antecedentes para garantir que os 16 antecedentes nesse livro oferecesse uma enorme variedade de opções de construção de personagem. Então tá aí, ele já citou que serão 16 antecedentes, pelo menos aí no livro do jogador 2024. Agora, se alguém quiser ir além das 16 opções de antecedentes do livro do jogador, o novo Guia do Mestre, ou o Livro do Mestre, fornece orientações sob a supervisão do mestre sobre a criação de antecedentes adicionais. Mas no livro do jogador, existem apenas 16 para escolher. Existem também alguns antecedentes que compartilham os talentos que oferece, porque não queríamos forçar as pessoas a escolherem um certo antecedente porque ele era melhor para certos talentos. Agora, existem vários talentos que apenas um antecedente oferece, mas há alguns talentos, como o Alerta, que são oferecidos por mais de um antecedente. A habilidade, entre aspas, é um exemplo similar, especialmente porque o talento chamado habilidade é tão aberto. Todas essas combinações de opções, os talentos, os ajustes de pontuação de habilidade, as proficiências e também o equipamento inicial que os antecedentes fornecem, significam que cada antecedente é um pacote de opções muito distintas dos outros antecedentes. Claro, você pode se aprofundar mais nos talentos se decidir, em níveis mais altos. Quando todos atingem o 4º nível, eles recebem um aumento de pontuação de habilidade, assim como no livro Jogador 2014. Mas o aumento de pontuação de habilidade agora é, ele mesmo, um talento. Olha só que interessante. Vai ficar com mais talentos, lembra um pouco a edição 3 do D&D, né, que tinha bastante talento. E assim como em 2014, a versão antiga, até estranho falar a versão antiga, né, mas a versão que a gente está usando hoje, mas vai se tornar antiga quando lançar a 2024. Você tem a opção de pegar esse talento ou escolher outro, lá no nível 4, né? Você pode escolher o talento de aumentar a habilidade ou escolher o talento de fazer outra coisa. E agora, como demos a todos um gostinho dos talentos no primeiro nível, queríamos garantir que este livro tivesse mais talentos disponíveis. Por isso, há 75 deles nesse livro. Então, se você decidir se aventurar no divertido mundo da personalização dos talentos, há mais opções para você explorar. E os talentos foram todos aprimorados, em alguns casos completamente redesenhados. Então, há a outra metade da sua origem, sua espécie. E temos muitas novidades em relação às espécies. Temos novas adições. Então, o Orc entrou, os Goliaths entraram e os Aasimar. Esses 3 são opções completamente novas e eles se juntam, claro, às opções clássicas como Humano, Elfo, Halfling, Gnomo, Tiefling, Dragonborn, que é o Draconato, que ainda estão conosco. E cada uma dessas espécies foi revisitada e aprimorada. Eu espero também que o anão esteja ali, ele só esqueceu de falar, né? Não pode faltar, não. Vários desses aprimoramentos as pessoas puderam ver no processo do Unearthed Arcana, como o Dragonborn, o Draconato, tendo uma arma de sopro aprimorada. E quando eles alcançam níveis mais altos, até mesmo ganhando a habilidade de criar asas e voar. Aí sim, hein? Bacana, legal. E até humanos e halflings foram revisitados e, em alguns de seus traços, redesenhados. Os Dragonborn, os Draconatos, são Super Dragonborn. Os Goliaths são muito Goliaths. Goliaths. Eu acho que a tradução é Golia, né? Os Golias. Tá. Porque agora os Golias estão ligados aos gigantes. Não surpreendentemente, se você tem um passado, um antecedente,
sendo um gigante da nuvem em sua herança. Então você pode meio que se teleportar como um truque porque você é mais um trapaceiro. Mas tudo é baseado em coisas como gigante da colina, da tempestade, do fogo. Então todos esses tipos de habilidades refletem no passado do seu personagem. Gostei, tô gostando, bacana. Mas quando você olha para as combinações de todas essas opções, elas realmente mostram como essa reformulação dá a você uma visão real de quem é o seu personagem e de onde ele veio. Agora, uma coisa que sabemos é que todos investiram muito nos livros que já possuem. Para nós, a regra dourada, com esses novos livros de regras centrais, era: as pessoas poderiam continuar usando o material dos livros que já possuem. E isso é absolutamente verdade, mesmo com as novas regras de espécie, antecedentes e classe. E também é claro que ele não vai falar que não é, né? Se ele fala aqui que não dá para continuar usando, a galera ia ficar, acho que, irritada. Vamos ver como que isso vai ser na prática. Acho que no final das contas ninguém vai querer ficar com a versão antiga, né? Então, você pode usar espécies de outros livros de regras se quiser, mesmo se estiver usando as novas regras do Livro do Jogador de 2024. Agora, nós apresentamos novas versões desses antecedentes e dessas espécies. Então você pode escolher usar a nova versão das espécies do novo Livro do Jogador. Ou, se o seu grupo quiser, eles podem continuar usando as espécies do Livro do Jogador 2014 e de outros livros. E convenhamos, né, pessoal? Não é por causa de mais um aqui ou mais dois lá num atributo, uma habilidade, que isso vai fazer uma grande diferença na sua partida de RPG. Pode aumentar em um bônus de mais um, o que vai te dar uma chance de 5% a mais ou a menos para conseguir fazer alguma coisa, mas no final das contas, não é isso que importa, de fato, numa partida de RPG, né? Se você está tão preocupado com os números assim, talvez você deva jogar um jogo de tabuleiro e não um RPG. É só a minha opinião. Nada contra quem gosta de número, tá? Eu gosto bastante de número, mas os números não estão acima da criação da história, do personagem, do comportamento, do roleplay. Continuando. A única coisa que dizemos é: quando uma espécie que aparece em mais de um livro é usada, use uma das versões. Então, se você escolher a versão do novo Livro do Jogador, use-a. Ou, se você escolher a versão do Livro do Jogador de 2014, use-a. E mesmo com os antecedentes, nós apresentamos regras sobre como você pode usar os antecedentes de outros livros de regras se quiser. Até mesmo oferecendo a você a capacidade de dar ao seu personagem um talento ao criar esses antecedentes. Mas, novamente, se você pegar um antecedente do novo livro, use o novo livro. Seja você também um apoiador desse projeto através do site Apoia-se, se escreve apoia.se/rpgnext. E a partir de R$5, além de você ajudar a gente a bater nossas metas, você também já recebe as suas recompensas. Repetindo, apoia-se/rpgnext. E assim eu encerro mais um Regras do D&D 5e. Na verdade, Regras do D&D 2024, né? Espero que você tenha gostado. Se quiser compartilhar suas opiniões sobre essa parte de talentos, antecedentes, espécies, comente aí no episódio. Compartilhe seus pensamentos. E se você está curioso para saber qual que é o próximo episódio, basta nos seguir em todas as redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Digite RPG Next para você nos encontrar, e temos o próprio site do rpgnext.com.br. Dessa forma você não vai perder o próximo episódio, que será a apresentação do novo guerreiro, a nova classe guerreiro, o Fighter, do D&D 2024. Maravilha? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.